Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem achou já falou amém. Só para mostrar que manja. Eu sei como é que é. Glória a Deus. Já que muitos estão com o celular, né? Com o celular fica fácil. Aí fica moleza. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Hoje de manhã eu preguei o versículo 32, 33 e 34. Hoje eu vou pregar agora à noite outros versículos, é uma outra palavra. Então quem veio de manhã vai ouvir uma pregação agora totalmente diferente. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Vamos voltar. 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Isso aqui é forte, hein? Vamos de novo, ó. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela esta palavra, Senhor, para cada um dos seus filhos aqui presentes e aqueles que estão assistindo esse culto, assistindo pela TV. Senhor, fale com todos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu falei hoje cedo de um outro texto, de outros versículos, né, desse mesmo capítulo. E eu fiz uma breve introdução hoje, dizendo que essa epístola aos Hebreus, ela é fundamental para a gente. Nós que acreditamos em Cristo Jesus. Essa epístola, ela vai nos ensinar que nós não precisamos, e semana passada comemoramos 505 anos da Reforma Protestante, e um dos pilares da Reforma Protestante
reforma que é fundamentada em 5 pilares, chamados 5 solas. Vai dizer um dos pilares, sola Christus, ou seja, somente Cristo. Está justamente se fundamentando aqui aos Hebreus, que vai dizer que nós não precisamos de mediador. Aquilo que o catolicismo romano ensina, respeito aos católicos, mas aquilo que eles ensinam da necessidade da mediação de Maria, intercessão de Maria, a intercessão dos santos, isso cai por terra quando você lê aos Hebreus, porque aos Hebreus vai ensinar que nós temos um intercessor, nós temos um chamado Jesus Cristo. Nós temos um chamado Jesus. Vê se é o cabo, irmão André, do microfone sem fio. Vê se é ele que está com o mau contato ali. Então, acho que já foi, resolveu. Então nós temos um chamado Jesus Cristo, que é justamente o nosso mediador. Nós não precisamos da imagem do sacerdote, como era ensinado lá no judaísmo, o sacerdote que fazia a mediação do povo até Deus. Nós não precisamos mais, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote, diz a Bíblia, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você lê aos Hebreus, vai dizer que nós não precisamos mais da arca da aliança, nós não precisamos mais daquilo que o templo representava para os judeus, nós não precisamos de nada mais disso. E aos Hebreus ele é importante porque o capítulo 11 fala de um dos pilares da caminhada cristã, o conceito fé. E o conceito fé, ele aparece aqui definido claramente em aos Hebreus capítulo 11. Essa palavrinha pequena de 2 letrinhas, ela é fundamental para nós, a palavra fé. E o autor aos Hebreus desconhecido, ele definiu fé da seguinte maneira, versículo 1 do capítulo 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Quem entendeu, diga amém. A fé, ela está alicerçada não naquilo que nós enxergamos, mas naquilo que nós esperamos da parte de Deus. E quando o autor define isso acerca de fé, ele vai citar personagens da Bíblia que foram modelos para nós seguirmos. Ele não está dizendo que foram homens perfeitos, ele não está dizendo que foram homens que não tiveram pecado na sua vida, que não tiveram falhas. Foram homens como eu e você, cheios de problemas, defeitos, pecados e falhas, mas foram homens que se relacionaram com Deus através da fé. E ele começa citando desde lá de trás. Ele fala de Abel, aleluias. Ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Noé, ele vai falar dos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai falar de Moisés. E ele cita os juízes, alguns juízes de Israel. Eu falei de alguns deles hoje cedo, quando eu trouxe a minha pregação da manhã. Eu falei do versículo 32. Quem não pôde vir, depois você joga no YouTube lá, pesquisa e assiste. Foi muito bacana a mensagem. Diz assim o versículo 32. Ele cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. São nomes que, alguns mais conhecidos, outros menos, mas foram também homens de fé. Ele cita Raabe, a meretriz lá de Jericó. E dos patriarcas, nessa noite eu quero falar de um apenas,
De manhã eu quis falar dos 6 e foi bem corrido. E agora eu quero ser mais econômico. Eu quero falar apenas de Abraão. Porque Abraão ele é chamado de pai da fé, queridos. Posso dar um amém? Abraão ele teve muitas características positivas. E talvez a principal delas, ele foi um homem cheio de fé. Deus nessa noite quer te fazer uma pessoa cheia de fé. Posso ouvir amém, queridos? Eu quero ser lembrado assim. No dia que eu passar, no dia que Deus me levar, eu quero ser lembrado como um pastor que foi um homem de fé. Amém? Eu quero que os meus filhos digam isso. Meu pai foi um homem de fé. Abraão foi um homem de fé. E algo que eu falei hoje cedo, e algo que tem tudo a ver com essa palavra. Tem uma música que nós cantamos aqui na igreja que diz: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E como que diz o resto? Quem tem? Você sabe tocar essa música? Sabe qual é? Não? Canta aí, Paulinho. Solta a voz aí. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Daí nós falamos isso, né? Que aquele que tem a promessa, ele não morre sem viver a promessa. Mas esse texto aqui, ele fala de algo diferente para nós. Olha o que diz aí, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Entra em contradição, porque se nós olharmos para Abraão, exclusivamente para Abraão recebeu muitas promessas de Deus. E das grandes promessas, das muitas promessas que Abraão recebeu, 2 nós vamos destacar, que foram as principais. Quais foram as 2 principais promessas de Abraão? Sai da tua terra, da tua casa, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te darei essa terra. Essa foi a primeira promessa. Deus daria uma terra. E a segunda promessa que Deus fez para Abraão foi o quê? De ti eu farei uma grande nação. Ou seja, você vai ter um filho, e desse teu filho nascerão outros filhos, outros netos, bisnetos, tataranetos, e você, de ti, uma grande nação. Foram 2 promessas. E diz a Bíblia que Abraão não viu essas promessas com seus olhos, mas ele morreu até o último dia da sua vida aguardando a promessa do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. E dessas 2 promessas, primeira, Deus falou para ele: sai dessa terra onde você está e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira promessa que Deus fez para ele estava totalmente condicionada a um passo de fé. Quando a Bíblia diz que ele tinha que sair da sua casa, quando a Bíblia diz que ele tinha que sair da sua família, do meio da sua família, a Bíblia estava dizendo: saia. Deus estava dizendo para ele: saia da zona de conforto. Aí onde você está é uma zona de conforto, e não existe nada mais limitante para nós do
do que nós estarmos dentro de uma zona de conforto. Não existe nada mais limitante do que você pegar uma árvore que tem potencial de crescer bem alto, muito, e você pegar essa árvore e colocar ela dentro de um vaso pequeno. Porque ela não vai crescer, queridos. Ela vai crescer até onde aquele vaso suporta permitir deixar ela crescer. Deus queria ampliar o vaso. Deus queria ampliar a vida de Abraão. E onde Abraão estava era exatamente o lugar que para ele era abençoado. Para ele era o melhor lugar que ele poderia estar. Para ele era o lugar mais confortável que ele poderia estar. Mas aquele lugar era um lugar que estava limitando o agir de Deus na vida de Abraão. E eu comecei a entender, quando eu li esse texto, que existem lugares, existem pessoas, existem situações, existem empregos, existem condições que nós estamos inseridos nelas, que são situações, condições, lugares, pessoas, que ao invés de nos dar potencial para crescer, são lugares, são pessoas que restringem o nosso crescimento, que limitam o nosso crescimento, impede de nós irmos além, onde Deus quer nos levar. Só que nessa noite, aleluias, porque Deus trouxe você aqui e nos deu essa palavra hoje. Deus vai tirar pessoas de vaso pequeno. Você não é um bonsai, você não é uma árvore pequena, você tem um potencial sobre a tua vida de crescimento. Deus vai te colocar em lugares para que você possa crescer, expandir e viver o melhor de Deus na tua vida. Aleluia! Todos podem aplaudir ao Senhor. Aplaude o Senhor mais forte. Aleluia! Então, quando Deus falou para ele: sai da tua terra, era sair da zona de conforto, era sair de um lugar onde ele já estava acostumado. E nada mais assustador, queridos, do que um novo. E Deus tem algo novo para você. Diga isso para quem estiver perto. Fala assim, ó: Deus tem algo novo para você. Não tem nada mais assustador do que o novo. Não tem nada mais assustador do que você viver o novo. Queridos, você sabe que eu tenho poucas lembranças da minha infância. Poucas lembranças. Às vezes eu ouço umas pessoas contando coisas que viveram quando tinha 3, 4 anos. Eu fico pensando, meu Deus, que capacidade, né? Para lembrar o que eu comi ontem, eu fico pensando, o que será que eu comi ontem? Foi besteira, mas eu não consigo lembrar o que foi. Eu fico tentando lembrar. E tem gente que lembra. Mas eu tenho uma recordação da minha infância muito clara. Eu lembro quando eu fui para a escola, primeira vez.